saneamento. Enfim, é só uma das questões. Obrigado. Bom, vamos tentar então promover o debate aqui de uma maneira, de algumas considerações, não são respostas. Eu acho que a noite hoje não é uma noite de respostas objetivas, mas são de considerações, que é justamente o papel dessa audiência para detalhar o processo. Eu acho que temos aqui 4 questões importantes e diferentes: os aeroportos, habitação de interesse social, os processos de urbanização e a indústria, e a questão do transporte não motorizado versus transporte motorizado. Vou tentar falar um pouco de cada questão, depois eu passo a palavra para o Fernando para as considerações. Eu acho que sobre os aeroportos, respondendo ao Alexandre, obrigado pelo material que você cedeu aqui à Secretaria. A gente vai, com carinho, avaliar esse material. É material que a gente conhece, tem na nossa biblioteca lá, mas que a gente vai reconsiderar acerca das suas questões. E algumas propostas, Alexandre, boa parte delas não foi a maioria que desconsiderou, a maioria considerou, digamos assim, a permanência do Campo de Marte. A gente sabe que o Campo de Marte é objeto de uma discussão entre o município e a União sobre o pertencimento de parte daquelas terras, e a gente sabe que o Campo de Marte foi posto à pauta da discussão graças ao projeto do trem de alta velocidade, que, através da Secretaria, da Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal, apontou aquela área como possível área para a construção da estação do trem de alta velocidade na cidade de São Paulo. É uma área de bastante metragem, uma área livre bastante importante, articulada, e que eu acho que as propostas da segunda fase, dentro daquilo que a gente apresentou hoje, podem considerar ou não a viabilidade do Campo de Marte. A gente sabe, por dados, que o Campo de Marte hoje ele está com um papel subutilizado. A questão é voltada quase exclusivamente para a aviação executiva. A pista móvel, contudo, que são os helipontos, é muito utilizada, é muito importante para a cidade, e eu acho que tem que se olhar com carinho aí a questão de se é pista fixa, aviões, se é pista móvel, qual consideração que a gente vai colocar para isso. Mas acho que boa parte das propostas, vocês vão ter acesso a esses sumários, aí dando download no arcotiet.prefeitura, vão entender e vão encontrar respostas para essas questões. Desde propostas que retiram o aeroporto e transformam ele num novo parque, quase que um Ibirapuera da Zona Norte, até propostas que mantêm o aeroporto e adensam, com serviços, comércio e habitação, o seu entorno. Fazendo gancho com isso, a gente também tem que entender que existem impactos de vizinhança entre o uso aeroportuário e o desenvolvimento da cidade, que é bem o que coloca o Cláudio na questão do processo de urbanização e da indústria. A zona industrial ela é transformada ou afugentada pelo uso residencial, que causa impacto de vizinhança e que faz com que a produção da indústria comece a entrar no horário comercial das 8 às 6, e que a gente sabe que algumas indústrias viram à noite, produzindo em 3 turnos, e que isso é importante para garantir a produção. Então, tanto o aeroporto quanto a indústria poderia encaixar neste momento de pré-viabilidade, ou nesse momento de discussão, da sua relação com o impacto de vizinhança para os novos usos ou para os usos requeridos da cidade. E aí cabe uma escolha. Se a gente quer escolher para algumas áreas da cidade não desenvolver a habitação, o comércio, os serviços, mas manter a indústria ou manter o aeroporto, ou se a gente gradativamente vai pensando numa transformação nesse sentido. E esse processo gradual é importante. É importante porque o projeto do Arco Tietê está vislumbrado nas próximas décadas de desenvolvimento. Não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro, não é nem em uma década que a gente vai conseguir transformar tão grande extensão da cidade com tanta importância econômica. E é por isso que o carro se faz presente, porque também não é do dia para a noite que o carro some do espaço urbano. A gestão do prefeito Haddad já está fazendo um grande embate com o transporte individual, colocar faixa exclusiva na 23 e dificultar enormemente a vida do motorista individual é uma das questões. Hoje, uma notícia nova, que possivelmente uma segunda faixa exclusiva, que é para o carona, para que carros tenham mais de 2 pessoas, vão ser exclusivas também, e cada vez mais o transporte individual para um único passageiro é que vai ficar complicado. Agora, isso não é do dia para a noite que a gente muda a cultura do automóvel. A gente tem que mudar de maneira parcimoniosa, de maneira gradativa, porque é um processo cultural. E por isso a gente associou, então, essa questão das redes de transporte público, coletivo, com nova matriz energética menos poluente, com sistemas de estacionamento. Sistemas que as pessoas deixam o carro não no centro, nas bordas, e são 33 quilômetros, é uma senhora borda, vamos dizer assim, e acessam o destino
de uma maneira de transporte coletivo. E quem está na origem utiliza-se dessa mesma maneira através de projetos associados não motorizados, bicicletas, calçadas, pedestres, fachadas ativas, transposições não motorizadas. Então é um processo, é uma transformação. E por que não esse estacionamento também ser uma renda, um projeto associado da habitação de interesse social, né? Que as rendas dos estacionamentos, o subsolo ou sobressolos, em alguns casos, possam reverter para a manutenção dos condomínios e melhorar a qualidade de vida da parcela da população que mais precisa de ter acesso ao transporte público e acesso ao emprego, acesso ao centro. Acho que essas 3 questões estão colocadas aí. E o HS está localizado nesses eixos indutores. Não é o momento de mostrar terrenos, apontar endereços. É o momento de montar respostas às hipóteses e estratégias de desenvolvimento que serão feitas agora na segunda fase. Queria só reforçar uma questão que é fundamental, não apenas no Arco Tietê, mas em toda a concepção do plano diretor, como também do programa de governo da gestão Haddad, que é exatamente a questão muito importante que o Cláudio Prado coloca em relação às dinâmicas produtivas, em especial à indústria. O plano diretor, a gente responde a isso com uma reconceituação das EPIs, que são as EPIs, zonas predominantemente industriais, hoje gravadas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que a gente está reconceituando para as ZEDs, Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. A gente acha fundamental a gente entender São Paulo na sua necessidade de reconfiguração das suas vocações produtivas e, na verdade, um plano diretor, entre tantas outras coisas, ele é também um plano que versa como essas dinâmicas se relacionam no território, né? E a gente sabe, entretanto, que a velha indústria, as chaminés de tijolinho aparente do Matarazzo, aqui do lado, já são inativas. A gente sabe que o padrão industrial mudou. São Paulo, o município, não tem mais espaço para empresas poluentes, grandes plantas industriais, etc. Mas tem muito espaço ainda, espaço não físico, mas espaço do ponto de vista da importância para dinâmicas da indústria de transformação. O próprio Arco Tietê produz-se no Arco Tietê, por exemplo, 58% de toda a produção da indústria de confecções do Estado de São Paulo. E desde o primeiro momento a gente está apontando essa importância do arco não ser simplesmente um processo de substituição de dinâmicas produtivas pelo mercado imobiliário, seja habitacional, seja de serviços, o que seja. Pelo contrário, a gente está querendo justamente, nessa aproximação trabalho-emprego, pensar novos modelos de cidade onde as dinâmicas produtivas possam conviver com as dinâmicas urbanas sem o conflito que a indústria pesada trouxe para as cidades, né? A gente tem, no âmbito do governo, de um lado, a preocupação de pensarmos as estratégias macroeconômicas a cargo da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, entre outras, pensar exatamente como a gente pode receber e amparar a indústria ainda existente que tem sentido continuar na cidade e, ao mesmo tempo, receber novas expressões produtivas que acompanhem as transformações colocadas no âmbito mais amplo das cadeias produtivas como um todo, de um lado, e de outro, né, no papel da Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho, pensar aquelas dinâmicas produtivas que, se por um lado não trazem um grande impacto macroeconômico, trazem um profundo impacto social. E a gente precisa combinar essas estratégias, e essas estratégias necessariamente precisam ser recebidas num dado território. A gente está com essa preocupação com todas as nossas ações, e esse é um debate muito importante que não se tem respostas claras, é um debate que está em construção nesse processo de transição produtiva que São Paulo particularmente atravessa, e esse, em parte, é um dos cernes desse debate.
né, de se São Paulo está em processo de transformação e se a gente já começa a discutir enquanto política nacional, não a nossa doença holandesa, que é a desindustrialização provinda da bonança do petróleo, mas inclusive processos de reindustrialização, a gente precisa ter uma política que passa por uma política urbana, porque a gente sabe que, em grande parte, as cidades são motor do desenvolvimento econômico e é fundamental, mais uma vez, e por isso mesmo, a gente repensar como São Paulo pode se preparar para esses desafios que ela terá que atravessar. Vamos mais uma rodada, então. Rafael Sampaio Martins, Fábio Pereira, Maria Elizabeth Paes Rodrigues, Alejandra e José Paulo de Bem. Rafael, por favor, 3 minutos aqui na frente. Rafael. Então, Fábio Pereira, por favor. Fábio, 3 minutos, por favor. Olá, boa noite. Eu sou estudante de arquitetura e eu gostaria de saber se esse projeto ele prevê uma adequação com possível transporte de alta velocidade, né? Porque eu vi que abrange a área do Campo de Marte e os 2 projetos eles prevêem alguma coisa nessa área. Obrigado, Fábio. Rafael. Rafael. Oi, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Rafael Sampaio, eu sou arquiteto, eu estou representando uma associação de moradores, que é o Vila Leopoldina em Movimento. E eu estou querendo discutir, porque vários projetos que a gente viu estão discutindo bastante sobre hidroanel, sobre conexão hidroviária, parque linear, né? E eu senti um pouco de falta disso no projeto mesmo. Afinal, a gente está pensando em 30, 50 anos, né? Então, acho que a gente já tem que pensar nessas questões, principalmente hidroviárias, essas conexões novas, intermodalidade. Inclusive, um parque linear que tenha uma representação na escala metropolitana, né? Até podendo conectar o Parque Vila Boas, que poderia conectar até mesmo com essa área, mais nessa área. Fazer um efetivo parque linear mesmo, né? Então, eu acho que essa questão devia ser mais ressaltada, principalmente pelo interesse dos futuros moradores dessa região que vai ser adensada, né? Então... Obrigado, Rafael. Por favor, a Maria Elizabeth Paes Rodrigues. Maria Elizabeth, não? Boa noite. Eu sou urbanista e estudo principalmente a região leste de São Paulo. Eu gostaria de colocar uma falta que eu senti tanto na apresentação do novo plano diretor, recentemente na Faculdade de Arquitetura da USP, e agora em relação à Operação Urbana Rio Verde Jacu, que trouxe alguns ares de requalificação urbana e desenvolvimento urbano para a região leste, onde nós temos 4 milhões de habitantes e uma relação de meio emprego por pessoa economicamente ativa. Então, pelo que foi demonstrado, o Arco Tietê ele apresenta um número de empregos maior do que o número de habitantes. Essas vagas estão ocupadas por trabalhadores, muitos deles morando na região leste. Então, se essas vagas estão ocupadas por pessoas da região leste, eu gostaria de saber se haverá... Isso pode comprometer o desejado desenvolvimento urbano da região leste que estava programado pela Operação Rio Verde Jacu. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigado, Maria Elizabeth. A Alejandra Devec, por favor. Boa noite. Quem poderá participar da segunda fase desse chamamento? E a outra pergunta é se os termos de referência combinarão os projetos de intervenção urbana e os projetos de desenvolvimento econômico, ou serão termos de referência diferentes? Obrigado. José Paulo de Bem.
Sou da firma IURB, apareceu aí nossa proposta, ficamos muito contentes. Mas chamamos nossa proposta de o Arco Tietê e o Centro Expandido, novas relações, né? Quer dizer, historicamente a gente tem esta relação do desenho da cidade com o interior, né? Todo o projeto Arco Tietê e o projeto também Arco do Futuro, né? Parece que nós vamos ter, assim como o desenho, uma cidade linear, né? Imensa, né? Que tem aquela entrada lá pela Jacopêssego e abre esse leque, né? Onde essas duas pontas vão cada vez se afastando mais, e sobra esse leque para essa região, né? Problemática, leste, que a gente tem, né? Quer dizer, historicamente a gente tem alguns desenhos, né? Por exemplo, Tamanduateí e Tietê, primeiro caminho, né? Depois vieram os caminhos de burro, todos nessa direção, pelo lado de lá. Depois veio o trem que fez essa curva, né? Depois veio o transporte sobre pneus, né? As adaptações desastrosas, que a gente só fala do Minhocão, mas a gente não fala do tampão em cima do Tamanduateí e ainda a segregação espacial toda que tem agora consagrada pelo transporte que foi mudando de nome ao longo de várias administrações, que hoje se chama Expresso São Mateus, executado, né? Os problemas que a gente tem ao longo do trem, né? A gente encontra também nessas sequências, né? Langembuck já fala do colar de indústrias da Lapa até o Ipiranga, né? Então, entre essas duas várzeas, aparece esse grande divisor de águas, que é o Espigão Central, que é a parte alta, que divide, né? Para essas duas bacias, né? Pinheiros, Tietê. O norte entra lá pelo mini-anel viário, no caminho para o litoral, né? Agora, o que vem do interior, que é o fluxo mais importante, está gerando todas as novas centralidades ao longo do Rio Pinheiros, né? As possibilidades do Tietê são colocadas Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né? Então, a gente sugere que, mesmo se tendo essas linearidades todas tão definidas, né, já que o próprio Arco do Futuro prevê a continuidade Tietê, Pinheiros, né, essa envoltória do Espigão Central, né, no sentido de estabelecer um certo equilíbrio entre aquilo que é o centro da cidade hoje, o centro expandido, né? Pelo menos que ela entre em consideração em termos de continuidades e de possibilidades, né? Para a gente inventar uma nova envoltória, agora do Espigão, mais próxima, mais operável, capaz de equilibrar isso que a cidade já construiu até hoje, né? Então, isso estava presente na proposta que a gente fez, né? E, desculpe eu ficar aqui insistindo, já fiquei muito contente com o que apareceu, né? Mas achei interessante vir aqui colocar essa questão. Obrigado. Obrigado, Zé Paulo. Então, vamos voltar para mim, você quer começar? Então, a gente tem aqui algumas questões, são 5, articulação com o trem de alta velocidade, questão da hidrovia, distribuição de empregos a leste, dados sobre a segunda fase do chamamento e a questão do prolongamento de perímetro das intervenções colocadas por último pelo José Paulo. Eu vou me ater às questões de articulação com o TAV, segunda fase e a última questão do José Paulo. Então, a articulação com o TAV, de fato, o projeto era uma condicionante do projeto
solicitar a articulação da pré-viabilidade com a hipótese de locação da estação do trem de alta velocidade, anunciado pela EPL no Campo de Marte. Isso foi trazido à pauta, alguns proponentes colocaram disso, outros proponentes não consideraram isso, ou consideraram isso como um fato consumado e não trataram de elaborar melhor outras possibilidades. A gente tem desde propostas nos sumários que articulam a estação, com novos locais para o acesso a essa estação, relacionando a estação com outros usos, com o Parque Urbano do Campo de Marte, com o AMB, com a borda superior do Campo de Marte vinculada a Santana, e tem outras propostas que não trabalham com isso. No meio do trabalho, a gente veio o anúncio que, de novo, foi adiado por mais 24 meses, 18 meses, a licitação do campo do TAV. Então, o TAV não é uma coisa que está presente na proposta, no plano, mas ainda não é uma realidade. A gente está participando, junto com o Estado e com a EPL, de um grupo de trabalho aqui em São Paulo, para tentar definir um pouco essas questões, mas isso tem atenção e o chamamento articulou o TAV. Para falar da questão do espigão, o Arco Tietê, que é parte integrante do Arco do Futuro, ele trabalha com uma hipótese de cidade que está representada pela macroárea de estruturação metropolitana, que é a transformação dessas várzeas lineares, que aproxima tanto a Zona Leste quanto a Zona Sul, através das oportunidades de desenvolvimento de emprego, renda e mobilidade e também habitação. A gente não entende o Arco do Futuro e o Arco Tietê isoladamente. É claro que é ele entendido com as questões de conexões com o centro expandido, com o centro histórico, com as centralidades econômicas da Paulista, do Espigão, da Faria Lima, da Berrini, da Chucre Zaidan, com o setor sudoeste. Ele perpassa próximo desses lugares. Mas é esse o momento que o plano diretor e que a gestão pública entende esse território como território prioritário de ação. Prioritário não quer dizer que serão esquecidos os demais territórios, mas que será dado foco e pertinência para esse território. Por isso que o Arco Tietê, no caso, integrante da macroárea do Arco do Futuro, integra a cota 730 e está valorizando essa condição de várzea. A cidade linear colocada aqui não é uma cidade linear per si, é uma cidade que conecta, é uma oportunidade de estruturação territorial que conecta as diversas cidades que São Paulo tem. E é por isso que foi escolhido dessa maneira. E para a segunda fase do chamamento, o edital de chamamento publicado em fevereiro deixa claro que poderão participar da segunda fase os proponentes que fizeram inscrição e que estão tecnicamente adequados para a segunda fase. Foi publicado no Diário Oficial do município em agosto quem eram os 17 adequados tecnicamente, e são esses 17 que poderão participar encabeçando aí os trabalhos. O que não significa que alguém que quiser se associar a esse grupo não possa fazer. E deixando claro que o chamamento da segunda fase são termos de referência, no plural. É mais de um termo, são vários termos, no sentido de que são vários objetos necessários. Temos objetos desde sistemas viários com habitação, sistema de estacionamento, até sistemas de transporte público, simulação de enterramento de ferrovia, gestão de resíduos, gerenciamento territorial, dinamização de equipamentos, travessias, tudo aquilo que for objeto de uma parceria público-privada será aventado na segunda fase e será direcionado e endereçado de forma precisa. Se os proponentes quiserem todos modelarem aquela proposta, são bem-vindos. Se apenas alguns quiserem, também são bem-vindos. Nada obriga a todo mundo a modelar todas as propostas. A gente vai soltar esses informes no Diário Oficial do município, no site Arco Tietê, e vamos esclarecer cada vez mais essas propostas. Mas as regras do jogo foram colocadas lá em 7 de fevereiro. Poderão participar da segunda fase todos os trabalhos considerados tecnicamente adequados, entregues na primeira fase. Em relação à questão da utilização dos recursos hídricos para transporte e logística, no âmbito do plano diretor, no título 3, que versa sobre os sistemas urbanos, nós introduzimos um capítulo justamente do sistema de transportes hidroviário, que até então inexistia. A gente sabe que esse sistema, fundamentalmente, ele diz respeito a transporte de produtos de baixo valor agregado, entre eles resíduos sólidos e próprios insumos para a construção civil,
isso poderá vir a ser contemplado a partir das ações que articulem projetos dos terminais logísticos propostos aqui e dos centros de triagem de resíduos sólidos. Dessa maneira, a gente entende que isso está contemplado. Sabendo também que, entretanto, a questão do transporte como um todo do sistema hidroviário é uma questão prioritariamente sob a gestão do governo do Estado, e a gente precisa a construção da represa da Penha, da Eclusa, desculpa, para que a gente possa ligar essa área do Arco Tietê com as cabeceiras a leste, e que isso envolve, então, uma articulação maior, mas, até entendendo essa importância, nós trouxemos, entre outros, representantes do Departamento Hidroviário do Governo do Estado para compartilhar conosco dos debates, da avaliação dos trabalhos e também do comprometimento de uma parceria entre essas esferas de governo. Em relação a Rio Verde Jacu, esse não é o objeto do nosso debate aqui, mas não custa a gente colocar algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, evidentemente que o Arco Tietê, ele trará impactos na cidade como um todo, trará impactos na metrópole como um todo, e quiçá trará impactos também na macrometrópole. Ele é, por excelência, esse território de chegada dos fluxos metropolitanos e macrometropolitanos, e ele tem a capacidade também de interferir, de influenciar uma série de dinâmicas dessa magnitude. Evidentemente, essa população que a gente pretende atrair para o âmbito do Arco, ela não vai ser uma população inventada, criada, que vem de êxodo rural ou do interior, etc. e tal. Ela vai implicar em rearranjos intrametropolitanos. E qualquer rearranjo intrametropolitano que venha adensar uma área muito bem servida e uma área central da metrópole tenderá a trazer impactos positivos, porque reduzirá a pressão, as mais diversas pressões, nas áreas mais periféricas. E, especificamente em relação ao Rio Verde Jacu, algumas hipóteses que a gente está começando a trabalhar, porque, findo agora essa etapa de elaboração do projeto de lei do plano diretor, a gente inicia uma nova etapa, que é uma etapa onde a gente vai estar discutindo um plano metropolitano, né, um conjunto de ações de governança metropolitana, junto com o governo do Estado e com as outras 38 municipalidades. Se eu não me engano, até o Vicente Trevas está aqui, poderia contar até um pouco mais sobre isso. E uma das implicações que para a gente entender a Rio Verde Jacu, não é necessariamente o que acontecerá no Arco Tietê, mas o que acontecerá e já está acontecendo com a inauguração da própria Avenida Rio Verde Jacu, que liga Guarulhos e o ABC, são dois grandes focos de oferta de emprego da metrópole, e, ao mesmo tempo, a abertura, a inauguração do Rodoanel Leste, que também vai trazer impactos muito grandes, né? Até algumas hipóteses que a gente está aventando é que, com a abertura do Rodoanel e a construção de um grande centro intermodal logístico Suzano Poá, e todo o desenvolvimento correlato desses investimentos, a gente tenha, inclusive, um movimento de atração, não para o centro de São Paulo, mas para o leste da metrópole de São Paulo. São cenários complexos que precisam ser construídos, e a gente está costurando uma série de parcerias com IPEA, com algumas universidades, para que a gente possa justamente entender esses fenômenos todos e possamos, então, elaborar políticas que tenham capacidade de lidar com essas novas questões. Então, vamos a mais uma rodada de 5. Gustavo Lopes Alfredo, Catão Ribeiro. Catão, é isso? Catão Ribeiro. Arquiteto José Magalhães Júnior, Vinícius Andrade e Fernanda Pinheiro. Então, Gustavo Alfredo, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa. Primeiramente, em nome do consórcio Arcades Logos e do escritório Azevedo 7 Advogados, gostaria de agradecer a participação nesse processo do Arco Tietê. São 3 perguntas rápidas. Primeiramente,
Gostaria de saber qual será o incentivo e, consequentemente, a metodologia utilizada pela Prefeitura para efetuar o ressarcimento aos consórcios. Também gostaríamos de saber como será feito o rateio entre os consórcios e como será feita a integração entre os consórcios, tendo em vista os projetos a serem desenvolvidos. Boa noite, obrigado. Catão Ribeiro, por gentileza. Obrigado. Eu sou engenheiro civil da Escola Politécnica, trabalho na empresa Enecio Engenharia. Nós projetamos pontes, temos mais de 3.000 pontes projetadas. A mais destacada é a ponte estaiada do Rio Pinheiros, da Água Espraiada. Estamos projetando, nesse momento, todas as obras de arte do Rodoanel Leste, uma empresa privada, que é o grupo da Conterne Bertin. Deve ser inaugurado o Rodoanel Leste em março. Como engenheiro, eu vejo as ideias muito boas. Todos os projetos contemplam uma perspectiva para a cidade de vida muito boa, no sentido de que privilegia os serviços, o terceiro setor, que é o setor do futuro, e não privilegiar a indústria, que é, como diz o Charlie Chaplin, nos tempos modernos, o homem virá uma máquina. O homem não nasceu para fazer nada em indústria. Quem tem que fazer indústria são os robôs. Então, nós temos que desenvolver teatro, escola, serviços, educação, saúde, tudo que tem direito no serviço numa cidade como São Paulo, que tem a população da Coreia. E a Coreia, com 22 milhões de habitantes, comparando com o grande São Paulo, que tem 11 mais 11 em volta, que dá 22, a Coreia é um dos países que mais cresce no mundo porque investiu 20 anos em educação. Então, nós temos que investir em educação, tirar o povo dessa ignorância, para que ele escolha bem seus governantes, os governantes tenham atitudes sociais. Aqui, nesse projeto, a minha crítica, em que pese todas as apresentações maravilhosas dos grupos, a primeira é o seguinte: quem é que vai pagar a conta dos estudos seguintes? Ou vão ficar devendo para os grandes mecenas desses projetos, que são os empreiteiros que querem as obras e não o melhor para a cidade, necessariamente? Há uma ideia de que os serviços agora vão demandar custos. Eu gostaria de saber se a Prefeitura vai destacar recursos para esses que apresentaram ideias inovadoras, vencedoras e que vão ter despesas agora mais pesadas do que já tiveram na hora cívica trabalhando aqui, exceto alguns grupos fortes, patrocinados por empreiteiros, é que conseguiram apresentar propostas. Então, um governo popular se baseia em propostas de grandes empreiteiras. Claro que eles contribuíram na campanha, mas não é justo que outras pessoas não tenham o direito de participar. E a outra questão, para mim, é fundamental, como cidadão de São Paulo, morador, nascido aqui, somos poucos. Acho que não tem 1 milhão de pessoas que nasceu em São Paulo, que é paulistano. É o problema das enchentes, que é uma mazela social que não se resolve, é o principal problema que atinge a população mais pobre e que fica nas beiras de rio, em favela, que quando vem enchente. Aqui nós estamos fazendo um projeto que, apresentado depois da solução vencedora, está propondo rebaixamento. Eu estou dizendo, esse rebaixamento vai virar o tsunami em São Paulo. Vamos trazer um negócio que não existe em São Paulo, o mar para São Paulo, porque a enchente no Rio Tietê não está resolvida, porque existe uma barragem feita em 1890, a Edgar de Souza, que para o rio assoreia, os detritos vão para o fundo do rio, a calha diminui e, quando vem a chuva, inunda São Paulo. Nós temos o maior piscinão a céu aberto do mundo, que é a calha do Tietê e a calha do Pinheiros, que infelizmente é tão cheia de água poluída, água que causa problema de pernilongo, endemias e doenças, porque o Rio Tietê é um rio de bosta, é um rio parado por uma barragem de Edgar de Souza feita em 1890, quando São Paulo não tinha energia elétrica, produzida pela Light e mantida pela Escola Politécnica da USP, da qual me formei, porque o Departamento de Hidráulica foi constituído para fazer o modelo do Rio Tietê para defender as teses da Light and Power, que depois foi absorvida pela Eletropaulo, mas mantém todas as decisões de lá. Eu quero saber o dia que vão fazer a solução de ou demolir a barragem ou fazer um ralo embaixo do Tietê, que custa R$1 milhão. Recentemente, o governo Alckmin, que cuida do Rio Tietê, está fazendo piscinões, gastando 3,9 bilhões
de piscinões, quando o maior piscinão está a céu aberto, é a calha do Tietê, 25 quilômetros de comprimento, a largura, só que ela já está cheia, assoreada pela indústria da dragagem, que não tem solução. Então, o problema de São Paulo, não adianta fazer avenida nova, conectando pessoas, quando vem uma chuva de verão, inunda tudo. Vai morrer gente, nós vamos trazer o tsunami. Então, o problema é o seguinte, tem que fazer um ralo, um tubo embaixo do rio, para que na época de seca, porque o rio Tietê não existe, hoje é o canal do Tietê. E o Rio Pinheiros é o canal do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, na verdade, é um córrego. E o Tietê, aqui em São Paulo, é um ribeirão, 25 metros cúbicos de vazão média. Na chuva dá 1.200 metros cúbicos de vazão. É preciso, durante a época de seca, como é agora, que o rio tenha velocidade para os detritos não ficarem no fundo da calha e não incentivar a indústria da dragagem. Então, essa solução tem que fazer o ralo, tem que resolver o problema hidráulico, que é um problema de engenharia simples, que São Paulo não consegue resolver. E esse problema não foi tratado adequadamente em nenhuma das propostas aí, das quais eu participei de uma, mas não é o caso de levar esse problema na proposta, porque senão não seríamos nem aprovados. Obrigado, Catão. Arquiteto José Magalhães Júnior. Depois do Magalhães, Vinícius. Magalhães. Boa noite a todos. E eu falo aqui em nome do consórcio, sou José Magalhães, né, esqueci de falar, consórcio Magalhães, Figueroa, Parque, professor Paulo Lomar e professor Jurandir Rossi, da USP. A questão que eu quero falar é sobre algumas colegas já fizeram essa solicitação, é como a continuidade dos trabalhos, né? Porque, na verdade, eu acho que eu posso falar isso em nome do consórcio, e talvez até em nome dos outros colegas que participaram das empresas. Parece muito interessante a modelagem, vamos dizer, que não é um projeto ainda, né, quase que um programa referencial de um projeto urbano que absorve as diversas propostas, né? Estou, pessoalmente, totalmente a favor dessa visão, principalmente quando o Gustavo colocou na última fase, né, a questão dos diversos cenários possíveis, né? Cenários esses que vão ser estabelecidos, evidentemente, através da fase próxima, que é a viabilidade. Mas uma fase de viabilidade necessita, em primeiro lugar, de uma coisa que é projeto. Enquanto nessa primeira fase não é o projeto, né, não é um concurso de arquitetura, não é um concurso de urbanismo, como o Fernando, o secretário, colocou isso muito claramente em todas as situações, mas agora não. Agora é viabilidade. Viabilidade significa saber realmente o que se vai fazer, quais são os custos envolvidos, trabalhar com hipóteses, né, uma contra a outra, para realmente ter uma solução que seja factível. E, junto a isso, vem toda uma questão que é quanto é que custa esse trabalho, tem que orçar isso. Pelo que eu entendi, temos que formular de onde vêm os recursos, né? Para isso, as PPPs realmente pode ser uma forma. Mas a questão que eu acho já foi colocada aqui, existe um problema até ético e do ponto de vista de produção intelectual, né? Existe a questão da autoria dos projetos que estão aí, que, na verdade, foram estabelecidos de uma forma consensual. Para nós, né, que estamos trabalhando principalmente na área de projeto e evidentemente, nós temos que enfrentar aí um tempo para poder verificar até como que a gente pode se situar para poder continuar contribuindo, né? Mas principalmente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da produção de conhecimento e que possa gerar aí um projeto. Não sei se foi claro, mas eu acho que é um pouco elucidar mais o que o Fernando colocou, do ponto de vista da continuidade. Eu sei que isso foi publicado lá no começo, mas a gente sempre fica... No começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente nem sabia como se poderíamos participar do processo. Nós estamos realmente satisfeitos de poder ter chegado nessa etapa, mas fica a expectativa do desenvolvimento. É isso. Muito obrigado.
Obrigado, Magalhães. Vinícius Andrade e depois Fernanda Pinheiro. Vinícius? Não? Então, Fernanda Pinheiro, por favor. Depois da Fernanda, então eu vou chamar também a Paula Nano, da DNA Dragagem, também para usar a palavra. Boa noite a todos. Não que isso seja muito relevante, mas eu sou geógrafa e tenho duas perguntas bem objetivas. Observando todos esses projetos e percebendo uma exacerbação de instrumentos como o PPP de habitação, concessão e operação urbana, entre outros, que privilegiam o investidor privado, não pude deixar de pensar nas remoções. E como vocês fizeram tantas contas brilhantes de adensamento de população por hectare, eu queria saber se vocês pensaram também que a viabilização desses projetos vai envolver uma remoção, um número de pessoas removidas por hectare. Eu queria saber se vocês fizeram essa conta e, caso tenham feito, se vocês pensam em garantir a permanência dessas pessoas nessa área, que depois desse processo vai sofrer uma valorização gigantesca e principalmente aquelas que têm uma condição financeira mais reduzida vão ter dificuldade de permanecer nessa área. Obrigado, Fernanda. Eu vou pedir, então, Paula? Paula, que está errado aqui o nome que alguém escreveu. Desculpa, Paulo. Paulo Nano, da DNA, por favor. Nós participamos do processo, não conseguimos chegar ao final, porque é muito complexo o problema do hidroanel, da hidrovia, navegação, mas a gente chegou a algumas conclusões, né? Eu queria deixar 3 pontos aqui interessantes para vocês analisarem, inclusive para a mesa. Primeiro, parabenizar o trabalho e acho que São Paulo nunca foi tão pensada como em várias reuniões que a gente tem participado. Aí São Paulo está sendo muito bem pensado. Ocorre o seguinte, a primeira coisa, o hidroanel é um elemento, respondendo o Catão, de solução do problema de enchente em São Paulo, porque é brutal a quantidade de água que passa a ser armazenada nesse hidroanel e com o custo de 2 estádios de futebol desse da Copa, aí, vocês sabem disso, né? A outra coisa, quando você passa a fazer a navegação pelo rio, você diminui, eu tenho empresa de dragagem, né? Diminui a quantidade de necessidade de dragagem porque você movimenta a água. Uma chata de 700 toneladas são 10 vagões, 3 caminhões cada um, são 30 caminhões que você tira da cidade. Ou, se nós pensarmos, não é só o problema, secretário, da carga ser de baixo valor agregado. Eu acho que nós vamos tirar a carga suja da cidade. Lixo e água andam juntos. Junto com o problema do lixo, a gente resolve... aliás, o hidroanel, a navegação fluvial, ela é um elemento fundamental para a gente equacionar o problema de reciclagem, logística reversa, isso é fundamental. Junto com isso vem o fenômeno do reaproveitamento do material e, melhor ainda, a economia criativa. A presidente Dilma criou a secretaria lá com a Cláudia Leitão, Secretaria da Economia Criativa. Nós não temos... ou melhor, a grande maioria não tem ideia que a economia criativa gira mais que o constru business em termos de PIB. Tudo está relacionado à economia criativa. Nós recebemos 18 milhões de turistas aqui, só 5, na América Latina, só 5 vêm para cá. Então, imagina esse efeito desse arco Tietê, ou todo o projeto que está sendo desenvolvido ao longo prazo para atrair turistas e novas atividades ligadas à economia criativa. Então, esse entremeio que vai ser trabalhado, que os senhores estão aí analisando, e eu acho que é muito salutar pensar em termos de referência, mais do que em projetos, por causa do problema de direito autoral, embora em direito não exista na arquitetura, essa figura do direito autoral é complexa, eu já andei vendo isso, que eu questionei isso numa outra reunião. Eu acho que firmarmos termos de referência, como começou a desenhar agora no final, eu acho que é muito bom, porque a partir daí depois você fica mais fácil achar holisticamente o conjunto da obra. Essas são as minhas considerações aqui. Obrigado. Eu estou à disposição, hein? Obrigado, Paulo. Fernando? Tá. Então, eu vou colocar algumas questões aqui, só para lembrar...
tem questões de ressarcimento, segunda fase, interação entre os proponentes, temos questões relativas a recursos da parceria, questão vinculada à drenagem, enchente e navegação do Tietê, questões vinculadas ao processo de desenvolvimento econômico da economia criativa e questões vinculadas à habitação de interesse social, à população de baixa renda e à inclusão da população de baixa renda dentro do projeto. Eu vou focar algumas questões práticas, e eu acho que é importante, e isso suscita dúvidas em relação ao ressarcimento e interação da segunda fase. O chamamento foi feito em 7 de fevereiro, através de um edital que colocava o que era o objeto do edital, as propostas, como seria feito, as fases, os prazos e as regras de ressarcimento e de questão de cessão de direitos autorais, entre tudo. Resumindo, o edital está disposto na internet, todo mundo tem acesso, todo mundo recebeu o edital, todo mundo assinou o termo de recebimento de participação no começo do processo. Resumindo, o processo coloca, é uma manifestação de interesse privado que gerou um chamamento público para parcerias de interesse público-privado, que vão resultar em projetos para possíveis concessões patrocinadas, parcerias público-privadas. Nesse sentido, a remuneração será dada quando da aprovação das concessões aos proponentes que tiverem propostas que foram utilizadas nas concessões. Se não forem utilizadas, não serão ressarcidas, né? Isso desde 7 de fevereiro o edital existe, a regra do jogo era clara desde o começo. Nesse sentido, eu peço que todos os senhores consultem aí as suas documentações, releiam o edital. A gente vai colocar na segunda fase o endereçamento das propostas de edital, quais são os objetos claramente colocados, que serão desenvolvidos. E ao final dessa segunda fase, quando os termos de referência ou os editais de possíveis concessões patrocinadas ou de parcerias público-privadas, serão aí dados os pesos e as regras de ressarcimento para cada um dos objetos, né? É isso que está claramente colocado no edital de chamamento de 7 de fevereiro. Isso não foi mudado até hoje. Eu entendo que possa haver ainda dúvidas, leituras ainda insuficientes ou distorcidas do edital, mas a nossa ideia é não mexer na regra do jogo. Ela sempre foi clara. Nós participamos de 3 debates antes do chamamento, inclusive prorrogamos o prazo num dos debates a pedido de todos, e com isso a gente deixa novamente claro que olhem o edital de chamamento, lá existe um capítulo dos critérios de ressarcimento, isso fica muito claro. E eu tenho clareza que a interação entre os participantes, né, como foi colocado, isso não é um concurso público, o Fernando falou, isso não é uma lei de licitação 8666, isso é um chamamento de interesse, uma MIP. E para isso, essa interação está sendo dada a oportunidade, através do site, através dos encontros e através da divulgação dos sumários executivos de todos os proponentes habilitados para a segunda fase, para que de forma transparente e democrática todo mundo tenha acesso à informação e possa aí fazer suas articulações. Mas a Prefeitura do município não vai, de forma alguma, direcionar essas questões, isso fica aberto aos senhores, a quem está participando. E, por último, para falar da economia criativa, a economia criativa está proposta num dos setores de desenvolvimento. Moda design, está lá também uma questão vinculada à educação, a questão do polo tecnológico, da incubadora de empresas, tudo isso pode trazer aí, como disse o Paulo no final da fala dele, novos modelos de se pensar produção de trabalho, renda e economia na cidade de São Paulo. Eu peço a todos que trabalhem, que leiam isso na proposta, a apresentação vai estar disponível a partir de amanhã no site, que todos possam ler e que a gente vai detalhar isso aí na segunda fase. Eu queria reiterar 2 compromissos que nós, governo, temos com a cidade de São Paulo e com a sua população. O primeiro é o compromisso pela transparência, pela participação legítima da sociedade nas tomadas, na elaboração das políticas e tomadas de decisão, que pressupõe, então, um processo que, de fato, eu acredito é inédito, pelo menos na minha vida profissional, que é, por exemplo, a gente está no meio de um processo que foi seccionado em 2 justamente para provocar esse debate, esse e outros que decorram da publicização dessas propostas, para que, de fato, haja a participação, a reflexão, a crítica, a revisão, a reorientação
dos trabalhos. Esse é um compromisso muito forte que a gente está assumindo. A gente está num ritmo de audiências, de conversas, de divulgação de informações que é, de fato, muito sólido, e esse é um compromisso que nós estamos mantendo, né? O segundo compromisso é pela produção de uma cidade inclusiva. O arco, no nosso entender, e ele tem sido criticado por alguns como o arco da exclusão, ele é o seu avesso, porque a partir do momento em que a gente identifica oportunidades de construção de algo entre 65 a 75 mil unidades de habitação de interesse social, que mais ou menos corresponde a quase 1/3 do déficit de moradia popular na cidade de São Paulo, isso pode ser tudo menos um processo de exclusão. A gente está oferecendo a oportunidade de povoar, de adensar uma área muito central, muito bem servida de infraestrutura, muito bem servida de oferta de empregos, para aqueles que, muito provavelmente, moram fora desse centro de oportunidades. Então, a gente precisa entender que São Paulo não tem mais para onde crescer. A gente não pode mais avançar para os mananciais, a gente não pode mais avançar para a Cantareira, a gente não deve mais ficar exportando gente para os municípios mais pobres da região metropolitana, a gente só pode se transformar por dentro. E esse é um pouco, estamos, de certa forma, condicionados a esse processo. E a gente sabe que 1/3 da cidade da metrópole, 1/3 da população reside em condições precárias, condições subnormais, e que essa cidade é uma cidade de modernização incompleta. Portanto, a gente precisa, sim, empreender processos de transformação. Entretanto, no que diz respeito ao Arco do Tietê, o que a gente identifica pelo contrário, relativamente é uma área de baixa densidade, há uma área onde há um contingente de imóveis subutilizado, onde há um conjunto muito significativo de terra pública, sobretudo municipal e federal, onde a gente vê, mais do que processos de desapropriação, de remoção de população, a possibilidade justamente de estar absorvendo uma parte significativa desse déficit, né? Então, o nosso segundo, entretanto, evidentemente, para que a gente transforme a cidade por dentro, é necessário, como eu já disse, transformá-la, né? A gente tem, como é o processo de toda e qualquer cidade, de contínua transformação. Entretanto, a gente não está aqui sugerindo, com o Arco Tietê, a transformação das áreas consolidadas, dos bairros consolidados, já com qualidade de vida, né? A gente está justamente aqui pensando em promover a transformação de uma área que se caracterizou fundamentalmente por ser uma área que recepcionou, em grande parte, dinâmicas industriais, que, como eu já disse, está em um processo de transição, etc. e tal, e tal. Então, o segundo compromisso nosso, mais uma vez, é com a produção de uma cidade inclusiva. Nós temos mais 5 inscrições. Nós temos mais 5 inscrições, sendo 2 delas a segunda inscrição. Eu vou sugerir encerrar as inscrições na fala do João, que é o próximo, para que a gente possa fazer essa rodada, finalizar, e vou dar prioridade a quem não se inscreveu, tá? Nós temos, então, João Mota, Rinaldo da Costa, Bruno Jorge e a segunda inscrição de Laerte e de Catão. Se alguém mais quiser se inscrever, na fala do João Mota, encerram-se as inscrições. Então, por favor, João Mota, depois Rinaldo e depois Bruno. Boa noite, eu quero cumprimentar a mesa e cumprimentar também esse auditório que até essa hora está aqui, não é? Interessado em ouvir as discussões tão interessantes para São Paulo. Bem, eu sou o João Mota, moro na freguesia do Ó há 57 anos, sou atualmente coordenador do Fórum Prometrô, é uma entidade criada e mantida pela comunidade oense, e quero dizer que, com relação ao projeto, a minha formação não é em engenharia, e eu tenho dificuldade de entender o projeto, mas pude perceber que
depois de realizado, ser realizado, vai trazer um grande sossego para essa cidade de São Paulo. Principalmente percebi que os bairros que estão fora do centro expandido, como a região norte, enfim, aquela região toda vai ser favorecida. Porém, eu estou bastante preocupado, a minha preocupação é mais de urgência, porque eu vejo que o projeto, ele, como disse o nobre apresentador, ele vai se alongar por muitas administrações ainda, não é? E nós temos um problema seríssimo, que é da mobilidade. Nós não temos mais, nós estamos ilhados, a freguesia do Ó está, os ônibus já param lá na periferia e a população desce para vir trabalhar a pé aqui até chegar próximo do rio Tietê. Então, nossa preocupação é com a mobilidade mesmo. E o Fórum Prometrô apresentou uma modesta sugestão já na primeira audiência pública. Eu até deixei, está por escrito aqui na mesa, depois poderá ser observada se gostaria que fosse observada assim. Nós propomos que a entrada oficial da freguesia do Ó seja através da Avenida Santa Marina. Santa Marina sai da Guaicurus e liga diretamente ao antigo Cine Clipper, que hoje chama-se Oliveira Viana, Largo Oliveira Viana, mas ninguém conhece por esse nome, sim pelo Cine Clipper, pelo Largo do Clipper. Então, rapidamente se acessaria a freguesia do Ó por essa via Santa Marina. Então, é essa a sugestão que nós fizemos e gostaria que a mesa observasse. Muito obrigado. Obrigado, João. Depois do João, Rinaldo Félix da Costa. Boa noite a todos, boa noite à mesa. É com imenso prazer aqui que eu estou representando. Meu nome é Rinaldo Félix da Costa. Eu faço parte da diretoria da Associação de Moradores de Santana Vila Bianca. E o que mais a gente vê aqui, esse comentário, é sobre o Campo de Marte, né? A gente tem participado das reuniões, inclusive tem várias pessoas representando aqui os planos de bairro também. O que preocupa muito moradores, comerciantes da região de Santana é o seguinte: Santana era brejo, chácaras, e ela foi crescendo, e no entorno dele apareceu o Campo de Marte. O Campo de Marte, ele tem uma boa colocação dentro da comunidade, porque eles participam das nossas reuniões. Então, eu peço a vocês, por favor, nesse plano que vem a acontecer aí do Arco Tietê, que a ideia é muito boa, que se preocupe em preservar o Campo de Marte. Por que preservar o Campo de Marte? A gente pode estar adequando alguns projetos que estão sendo apresentados aí nessas reuniões, inclusive com a participação da associação, de preservar aquela região, porque ali o verde que domina, eu considero o pulmão da cidade de São Paulo. A gente não pode deixar, porque o entorno do Campo de Marte está sendo rifado para as incorporadoras com projetos de moradias, de comerciais, ou seja, travaram o nosso bairro. Então, a gente tem que pensar melhor, quando a gente for mexer numa estrutura, onde vai aquela questão que fala da fauna, do verde, dos pássaros. São 500 tipos de pássaros que nós temos lá. Eu só peço que revejam. O Campo de Marte hoje ele tem um papel fundamental de ligação a aeroportos do litoral, inclusive Itanhaém. Se fala do pré-sal e está gerando muitos empregos. Ele pode ser uma porta para levar pessoas para trabalhar fora. Agradeço a todos e parabéns para a nossa reunião. Obrigado, Rinaldo. Bom, as inscrições se encerraram. Eu tenho mais um inscrito, que é o Arthur. Então, eu vou chamar o Bruno Jorge. Depois, eu tenho ainda inscrito Laerte Brasil e Catão Ribeiro, que são segunda participação. Vou sugerir dar a oportunidade para o Arthur falar primeiro, para o Laerte e para o Catão, para que ele tenha a oportunidade também de falar, e no final a gente faz as outras duas falas. Então, Bruno Jorge e depois Arthur Valente. Boa noite. Eu queria primeiro elogiar essa atual gestão municipal pela abertura ao diálogo, né, que é uma coisa que a gente estava sentindo falta nas últimas gestões. Mas a minha fala vai ser seguindo a linha do Ricardo da TC Urbis com relação à importância excessiva que a cidade continua dando ao automóvel, né?
Então, assim, pelo que eu vi aí nas exposições dos projetos, me preocupa bastante essa importância. Por um lado, eu queria parabenizar também a coragem da administração municipal de estar enfrentando essa questão, tirando espaço do automóvel, mas ainda assim acho que é uma política muito conservadora nesse sentido. A gente precisa tirar mais espaço do automóvel para dar espaço para os outros modais, para a bicicleta, para o pedestre. E aí, nesse sentido, eu queria falar da questão da readequação das transposições, tanto do Rio Tietê, enfim, ou mesmo vai também para o Rio Pinheiros ou para o Tamanduateí, quanto da linha férrea, que é um problema urgente em se tratando do acesso dos pedestres e ciclistas, que hoje eles correm risco de vida para poder atravessar de um lado ao outro. É uma coisa simples, poder se deslocar de um bairro ao outro, você corre risco de vida. E esse é um problema que acho que a gente não pode esperar 10, 20 anos para a concretização do projeto do Arco Tietê. É um projeto mais urgente, né? Então, com ações pontuais, ações mais baratas e mais rápidas, a gente pode resolver a questão das travessias com faixa de pedestre, com instalação de semáforo, com algum tipo de segregação para ciclista, mas é uma questão que acho que a gente tem que se atentar. Inclusive, para a semana que vem, está previsto um ato para chamar a atenção para esse problema, que é o problema da transposição das pontes dos rios e da linha férrea, né? E aí, fazer um questionamento, ainda nessa questão do automóvel, se tem alguma previsão nesses projetos para uma política de redução da velocidade, para uma política de redução da velocidade dos automóveis, para que elas sejam, para que o uso do automóvel seja mais compatível com a vida humana, né? Ou se a gente vai continuar refém dessa violência do trânsito e tendo que segregar os modais a cada oportunidade, né? Acho que é isso. Obrigado, Bruno. O Arthur, então. Boa noite. Meu nome é Arthur Valente, sou da Valente Arquitetos. Trabalhamos no projeto da GQG. E eu tenho uma dúvida muito simples. O que vai acontecer com os projetos? Vocês vão detalhar, vocês vão mostrar quais foram os conceitos. Observei no material que vocês definiram, por exemplo, um eixo para um VLT sobre a Avenida Tiradentes, que chegaria até o Campo de Marte. E, ao mesmo tempo, o que ocorre com a nossa via expressa, que vem da 23 e chegaria na Tiradentes, que não tem nenhuma consideração desse movimento, se é subterrâneo, se vai passar por outro caminho. Então, a dúvida aonde estão os conceitos observados para definir algumas soluções e se esses conceitos vão ser apresentados para nós e se vocês ainda vão apresentar mais detalhadamente esse material em outra reunião. Só isso. Obrigado, Arthur. Então, é Laerte Catão. Me reescrevi novamente, inclusive para falar sobre o Rio Tietê, né? Sabe quando Deus, vamos dizer, projetou o universo, o planeta Terra, ele deixou, vamos dizer, as árvores, né, e a água. As árvores, vamos dizer, ela capta, vamos dizer, o gás carbônico, que é uma substância, e se transforma, vamos dizer, em oxigênio, que nós e todo ser vivo, vamos dizer, respira, né? E a água é uma substância, vamos dizer, formada de hidrogênio, né? Se os dois, se faltar, vamos dizer, as árvores e as águas, o planeta morre, todos nós morreremos. E o Rio Tietê, vamos dizer, desde o descobrimento do Brasil, vamos dizer, inclusive o futuro do planeta, são os rios e as bacias hidrográficas, né? E o Rio Tietê, esse rio aqui, vamos dizer, é jogado por dia cerca de 1 bilhão e 450 milhões de litros de resíduo contaminado, né? O rio está matando cerca de 10 a 12 pessoas por dia, aliás, por mês, que moram num raio de 20 quilômetros do Rio Tietê, né? Eu apresentei um projeto, isso já 12 anos atrás, só que os governos não trabalharam, e que seria, vamos dizer, um projeto criando um consórcio com as 36 cidades, que emprega, vamos dizer, a bacia do Rio Tietê, né? Assim, vamos dizer, fazendo um plano diretor, construindo, vamos dizer, duas redes, vamos dizer, dois canais, vamos dizer, um lado e outro do rio, com a objetividade, vamos dizer, de intensificar
os esgotos, vamos dizer, residenciais e industriais. Porque aí nós vamos ter um rio limpo, né? Mas é um projeto que tem que se fazer, um projeto de grande envergadura, né? Tem que fazer com as 36 cidades que empregam, vamos dizer, a bacia do Rio Tietê. Essa aí eu deixo a visão aqui para a secretaria. E a outra, vamos dizer, a tese é o seguinte, 4 anos atrás, antes de acontecer o acidente aqui da tanque no aeroporto de Congonhas, eu apresentei, vamos dizer, uma tese, né, numa audiência pública, eu estava lá em Brasília, que era o fechamento, vamos dizer, do aeroporto, vamos dizer, de Congonhas, destinado a pequenas e médias, vamos dizer, aeronaves, aterrissagem e decolagem de pequenas e médias aeronaves. Congonhas não suporta, vamos dizer, avião pesados. Eu digo isso porque eu tenho um curso, vamos dizer, de piloto, eu piloto avião comercial, né? Fiz na Europa, em Portugal, e fiz curso também de piloto, vamos dizer, de helicóptero, só que não exerço, vamos dizer, eu fiz uma pesquisa com vários pilotos. Né? E eu apresentei uma tese da construção de um aeroporto aqui em Palheireiros para aeronaves pesadas. Né? Aí eu vou deixar essa, vamos dizer, reflexão, vamos dizer, para a secretaria. E a outra tese também que nós apresentamos foi já para encerrar, foi a construção, quando o Sarney estava na presidência da República, né, e agora está sendo executado, vai ser o projeto apresentado pelo governo Lula e a Dilma, que era a construção, vamos dizer, da rede de trem-bala. Um trem-bala, vamos dizer, do Rio até a cidade de São Paulo, entregando todas as capitais à capital, vamos dizer, da República. Né? Esse projeto agora está sendo enviado, não as outras linhas de trem-bala, mas do Rio até aqui. E a nossa tese... Vou pedir para você concluir, por favor. Para concluir, a nossa tese, vamos dizer, que Campo de Marte, ali se construiu um grande parque ali, vamos dizer, um parque entregado ali, 40% para as atividades, vamos dizer, de prática esportiva, e um parque de recuperação do meio ambiente aberto, vamos dizer, à população. É o que eu tinha para dizer, e obrigado aí pela palavra. Obrigado. Catão Ribeiro, por favor, mais 3 minutos. Depois da fala do Catão, eu vou passar as respostas, e aí a gente passa a palavra aos integrantes da mesa para o encerramento. Eu só estou aqui porque o camarada veio aqui, não me lembro o nome, falou que está respondendo para mim. Ele não respondeu nada do que eu falei. Então, eu estou dizendo o seguinte, o problema que está colocado no Rio Tietê é que o Rio Tietê, em São Paulo, no município de São Paulo, é um córrego. Porque a vazão média dele é 25 metros cúbicos por segundo. Se o Anchieta tivesse energia, tivesse chegado a Campinas, São Paulo estaria em Campinas e lá teria água para beber. Infelizmente, ele cansou, porque subiu 700 metros lombo de burro, e parou aí, e a cidade foi fundada num lugar que não tem água. São Paulo não tem água. São Paulo consome 75 metros cúbicos de água por segundo para beber, para sanear. E o Rio Tietê tem 25, que é o rio principal da cidade. O Pinheiros contribui com 4. Tem que buscar água no Cotia, nos formadores do Rio Paraíba do Sul, no Sistema Cantareira, aquelas montes de água trazendo lá do Sistema Cantareira, por trás da Serra da Mantiqueira, levanta 100 metros para abastecer São Paulo. Essa água cai aqui, e antigamente a Light empurra pelo reversão, que é um negócio anti-ecológico, com a barragem de Edgar de Souza, reverte na usina chamada Traição, que já o nome já diz tudo, ali onde tem o shopping, reverte a água, joga na Billings, polui a Billings com um esgoto que está ali a céu aberto no Pinheiros, e joga lá na Baixada Santista para gerar energia, lá em Reborden. Isso foi feito quando São Paulo tinha 100 mil habitantes, que não tinha gente, em 1890. Quando eu nasci, em 1952, que eu já sou idoso, tenho 61 anos de idade, São Paulo tinha 1,5 milhão de habitantes. E já essa barragem já não servia para nada. Foi quando começaram a fazer a Henry Border, que deu o nome desse camarada, represa Billings, o engenheiro Billings que fez. Isso perdeu sentido. A água serve para beber e sanear, depois para transportar e depois para gerar energia elétrica. Nós temos Itaipu, temos outras energias que podem abastecer São Paulo de energia elétrica. E não temos as indústrias que têm consumindo a energia que consumiam. As indústrias estão indo embora de São Paulo e tem que ir. Aqui é uma cidade de prestação de serviços. Então, entenda que o problema do Rio Tietê hoje se revela como aquele filme Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, que fez o Exterminador do Futuro, quando ele pega uma motocicleta em Los Angeles e entra na calha do Rio de Los Angeles, que é o Rio de Degelo. São Paulo, o Tietê é o Rio de Degelo, só funciona no verão. 1.200 metros cúbicos de vazão no verão, enche tudo.
Agora é só no verão, porque está tudo impermeabilizado, a chuva em 2 horas concentra a água e não há barragem que resolva. Agora, tem que ter calha limpa, calha aberta. Se não fizer o ralo, não resolver o problema da enchente, tudo isso, que é um maravilhoso, esse trabalho, está perdido. E eu aqui repito o problema do dinheiro. Se queremos ter cidadão, pessoa física, na hora cívica, trabalhando, vai ser difícil seguir adiante com os trabalhos. Eu proponho que pegue os 3 milhões que falaram que ia ter para distribuir e distribua para os 17 vendedores, dá um valor de R$150 mil, não é muito para a prefeitura, convenhamos com o orçamento que tem, de mais de 7 bilhões, gastar 3 milhões para ter a solução da cidade, para incentivar, com uma carta convite, 150 mil, cada um dos grupos que fez isso aí. Porque, senão, seremos todos patrocinados por grandes grupos empreiteiros que, necessariamente, não têm os interesses coincidentes com o da comunidade da cidade. Tem interesse, sim, em fazer grandes negócios, ganhar grande dinheiro e financiar grandes campanhas. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem, através dessa proposta de trabalho, de procedimento de trabalho, a possibilidade de repensarmos cada um desses setores, a ligação, por exemplo, lá da freguesia, a questão do campo de Marte, entre outros. É muito importante a gente frisar, particularmente em relação a Marte, que a questão é se a questão é a manutenção da asa fixa ou se a questão é a manutenção do campo de Marte como um grande vazio urbano. Acho que são duas questões diferentes, né, que não necessariamente se coincidem, e acredito, inclusive, que o campo de Marte, enquanto um espaço público, um vazio público acessível à população, tem um valor, de fato, bastante considerável, e a gente precisaria, e tem oportunidade, através desse processo todo, que ainda vai se prolongar por muitos meses, e que ainda vai ter novas rodadas de debate, a gente tem e terá condição, de fato, de irmos refletindo com mais detalhamento, mais profundidade, que cidade que a gente vai produzir. É muito importante, fala-se do carro e tal. Bom, a gente aqui está, no âmbito do governo, implantando faixas, restringindo faixas exclusivas de ônibus, restringindo a quantidade de vagas de estacionamento, como proposto no plano diretor, entre outros. Evidentemente, a gente tem total consciência de que a gente está num momento muito incipiente no Brasil de mudança do paradigma. A gente tem que preparar a cidade para isso, mas é importante a gente ter também a noção do timing que isso leva e do timing que, quando eu estou falando aqui, que esse é um conjunto de ações que vai preparar um terreno fértil de transformações para mais de uma década, é importante a gente dizer que também a gente tem ações que são absolutamente imediatas e que cabem num curto espaço de tempo, como, por exemplo, a implantação, a expansão da rede cicloviária, que é algo de baixíssimo custo e enorme impacto. Então, o Arco Tietê, na verdade, não congela as ações da Prefeitura sobre esse território, e, pelo contrário, a gente está trabalhando ativamente. Tem uma série, vocês podem ver o programa de metas, uma série de medidas e de ações planejadas para transformações já imediatas. Uma delas, de fato, é o reforço das redes de mobilidade não motorizada, através da qualificação dos calçamentos públicos, arborização, expansão da rede cicloviária, entre outros. Enfim, mas a gente tem aqui um projeto, um processo que tem regras muito claras, a gente está operando dentro dessas regras conhecidas, aqueles que aderiram a essas regras estavam cientes dessas regras e, portanto, a gente está numa situação bastante confortável do ponto de vista da transparência, mais uma vez, de todo o processo. Eu queria passar a palavra a quem, porventura, aqui da mesa, quiser se manifestar, colocar alguma questão. Não sei se algum de vocês, Nádia, Eliseu, Nabil. Acho que nada muito a falar, mas queria dar os parabéns pelo esforço que, particularmente, o Fernando Melo e o Gustavo estão fazendo.
eu tenho sentido a seriedade com que está sendo trabalhado na prefeitura esse assunto, e a participação da sociedade tem sido genuína, tem sido ouvida. Eu acho isso um aspecto extremamente importante. Eu acho que é uma grande chance da cidade de São Paulo ser uma nova cidade, com novas oportunidades, com outro tipo de desenvolvimento. Então, estou muito otimista nesse trabalho, e nós estamos ajudando no que for possível, e damos parabéns pela atividade de vocês. Bom, boa noite a todos, a todas. Queria cumprimentar aqui os secretários, aqui na figura do Fernando, a Nádia, vice-prefeita, o Gustavo, cumprimentar o trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SP Urbanismo, para pensar uma região que realmente é muito importante para a cidade. Ela, né, tem um valor para a cidade muito grande, porque tem um potencial, uma potencialidade de transformação realmente como talvez nenhuma outra no município de São Paulo. Então, é um trabalho muito importante, e eu quero aqui destacar que o processo tem que seguir como tem sido feito, e eu acho que essa audiência pública é muito importante, porque traz mais transparência para todo o processo. Eu acho que esse projeto, ele é um projeto muito abrangente, um projeto muito importante para a cidade, e é fundamental que exista muitas oportunidades como essa, para que a gente possa, ao longo desse período próximo, né, ao longo do processo de elaboração, estar acompanhando, debatendo e consolidando um consenso na cidade sobre o que deve ser feito naquela região. Eu acho que nós não podemos aqui incorrer em erros que aconteceram em outros projetos da cidade no passado, onde a falta de discussão, a falta de transparência, a falta de participação da sociedade acabaram por anulando esforços que eventualmente têm sido feitos, esforços técnicos para tentar interferir em certas áreas da cidade. Como o projeto vai envolver, provavelmente, como tem sido dito, parcerias público-privadas, eu acho que essa transparência ela é fundamental para que o processo possa seguir o seu curso na perspectiva do interesse público, do interesse da cidade, porque, de fato, nós temos aí um tesouro importante, um dos poucos tesouros que nós temos na cidade, uma região ainda com baixa densidade de ocupação, com terreno vazio, com terreno público, uma área sensível, porque é de fundo de vale, né, que envolve aspectos ambientais importantes. Então, eu acho que, não quero me estender aqui em falar de uma ou outras questões, são muitas envolvidas nesse projeto, mas eu acho que os princípios básicos que devem orientar esse projeto é exatamente essa transparência, a participação, a clareza de que nós temos que fazer esse território um território de inclusão social, né, os cuidados ambientais, e a partir daí pensar os melhores projetos de intervenção para a cidade. E certamente o esforço que tem sido feito, ele é muito importante, e acho que nós teremos aí ainda, né, muitas rodadas e debates, e eu quero dizer que, né, para quem está na Câmara, né, acompanhar esse processo é importante, porque vai chegar um certo momento que isso vai virar projeto de lei, isso vai virar, certamente, já no plano diretor, alguns elementos importantes vão ter que estar sendo debatidos no plano diretor que tem relação com isso. Nesse momento, estamos na Câmara debatendo, e deveremos aprovar na semana que vem, provavelmente, a Operação Urbana Água Branca, que faz parte do território do Arco Tietê, foi intensamente discutido, debatido, inclusive aqui nesse auditório fizemos uma maior das audiências públicas, com mais de cerca de 1.500 pessoas, né, que não cabia aqui no auditório. Então, na verdade, esse projeto ele se relaciona tanto com o que já está acontecendo, que é, né, a Operação Urbana Água Branca, com, né, o plano diretor, e com uma perspectiva futura de implementação de um sem número de projetos. Eu acho que também tem que ficar claro que não é um projeto para ser implantado de uma vez só, certamente serão várias etapas, vários momentos num processo de transformação que, né, como o secretário
acabou de dizer, né, é um processo que vai levar provavelmente algumas décadas para poder se completar. Então, como nós estamos comprometendo o futuro, nós temos que debater muito bem para poder chegar no melhor resultado. É isso, parabéns e obrigado. Sim, eu queria cumprimentar o Gustavo e o Fernando Melo e toda a equipe de SMDU pelo trabalho que vem conduzindo, não só sobre o Arco do Tietê, mas também sobre o plano diretor estratégico, a revisão do plano aqui na cidade de São Paulo, mas, sobretudo, agradecer a presença de todos aqui, dos secretários e de todos vocês que nos acompanham até agora às 10 horas da noite e dão aqui, não só os que participaram, né, apresentando propostas de excelente qualidade, mas que estiveram aqui para dar o retorno, para acompanhar a audiência pública, para manifestar aqui suas opiniões críticas, construtivas, né? Eu acho que foi um debate muito interessante e é certo que, como em todas as demais audiências públicas e processos participativos e democráticos que a gestão do prefeito Fernando Haddad tem disponibilizado como canal de participação efetivo para a sociedade, também aqui não vai ser diferente. Quer dizer, tudo que aqui foi dito, tudo que aqui foi levantado, foi ouvido, será considerado, será transmitido para o conjunto das pessoas do governo que estão envolvidas nesse processo, serão transmitidas ao prefeito também, e os canais permanecem absolutamente abertos para a participação da sociedade nessa matéria, né, do Arco do Tietê, mas também do plano diretor, que tem mecanismos participativos muito amplos, também do plano de metas do governo, né, e nas sucessivas conferências municipais que estão sendo realizadas. Nós já temos pelo menos mais de 7 ou 8 conferências municipais desde o início do ano, praticamente todo final de semana, né, nós temos reunido 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Agora, a mais recente foi a conferência sobre a Conferência do Meio Ambiente, que tratou da política, né, dos resíduos sólidos da cidade, e neste processo nós vamos acumulando o pensamento organizado da sociedade de São Paulo, dos moradores. Felizmente, em todas as audiências, a participação é grande, né, ela é intensiva, ela só termina quando as pessoas todas que falam se manifestam, né? Então, acho que isso se nós soubermos aproveitar esse impulso claro, esse recado claro que a cidade de São Paulo está dando, de que quer ser ouvida, que quer participar, que quer decidir e, sobretudo, que quer mudar os rumos do desenvolvimento que a cidade vem tendo até agora, seja na mobilidade urbana, seja na política habitacional, né, e tantas outras que aqui foram mencionadas também. Então, eu queria agradecer a presença, a participação de todos e reafirmar o nosso compromisso com o processo democrático, com a transparência, não só do processo, mas como também dos conteúdos que são debatidos e produzidos. Então, boa noite a todos, muito obrigado, parabéns, Fernando. Bom, a gente vai divulgar no site os próximos passos, publicizar as informações e tomar as decisões de encaminhamento do processo. Eu, mais uma vez, queria agradecer a todos aqui presentes, em especial aqueles que estão representando os consórcios que estão trabalhando nesse processo. De fato, é um processo de grande valia e a gente tem que agradecer e muito a todos vocês. Queria agradecer também a presença aqui da vice-prefeita Nádia Campeão, de todos os secretários e do vereador Nabil Bonduque. E queria fazer um agradecimento, de fato, muito especial a toda a equipe da SMDU e da São Paulo Urbanismo, que tem trabalhado com uma extrema dedicação e uma extrema competência na realização desses projetos já publicizados e outros que ainda estão aguardando a sua vez, a sua chance de virem a público. Tem sido um processo muito, muito intenso e, em nome de todos eles, eu agradeço especialmente aqui o Gustavo Partesani por essa extrema competência na condução de todo esse processo. Boa noite a todos e muito obrigado.